Então veja só que até Lameque não se tem notícia de um homem vivendo com mais de uma mulher. A partir de Lameque então começa a aparecer isso, o pecado. Então ele vai crescendo, vai se multiplicando, vai aumentando. E o homem começa agora a achar que pode fazer o que quiser. E ele então muda as características passadas e começa a fazer o que não lhe foi ordenado e nem permitido fazer. Nós podemos olhar, por exemplo, para Noé. Noé tinha quantas esposas? Só uma. Ele tinha 3 filhos. E esses filhos, cada um tinha 2 ou 3 mulheres? Não, cada um tinha uma só mulher. Veja só. Então nós vamos ver que o exemplo de uma família do jeito que Deus programou para ser. Então esse costume do homem ter várias mulheres, que é pecaminoso, se alastrou a ponto até de pessoas que tinham comunhão com Deus também se aproveitarem do costume dos povos que não tinham Deus e também possuírem várias mulheres. Como é o caso aí, nós vamos ver na Bíblia, né? Gideão, Davi, Salomão. Então homens que até para fazer política se casavam com várias mulheres. E nós vamos ver o embaraço que isso causou a esses homens. E não só esses homens, mas a toda a nação de Israel, que pagou um alto preço devido a essa poligamia. No Novo Testamento, nós não temos nenhum exemplo de algum servo de Deus que tinha mais de uma esposa. Então, a consciência do certo e errado veio através de Jesus. Jesus explicou bem claro sobre isso. E, a partir daí, os apóstolos também repassaram isso para todos aqueles que iam aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então, na igreja, não é permitido, o povo de Deus, não é permitido ter um homem ter mais de uma esposa, nem uma mulher ter mais de um esposo. Depois, heterossexual. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. Então, essa heterossexualidade quer dizer a união de um homem com uma mulher. Então, é proibido pela palavra de Deus tanto o homem se juntar com outro homem, quanto a mulher se juntar com outra mulher, ou o homem se juntar com algum animal, ou a mulher se juntar com algum animal. Tudo isso é proibido pela palavra de Deus. Então, não é o desejo de Deus, não é a ordem de Deus, não tem permissão de Deus e não tem a bênção de Deus. Qualquer união fora disso é homem e mulher, somente assim. Tópico 3, a indissolubilidade. Finalmente, o terceiro ideal do casamento é a indissolubilidade. O casamento só pode ser dissolvido em 3 circunstâncias: morte, infidelidade e abandono. No caso de traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser ignorado. Bom, queremos deixar claro aqui que esta é a opinião do escritor, do comentarista da lição. Então, sobre separação de casal, Jesus disse bem claro, e Jesus não falou em infidelidade conjugal. Jesus disse que só tinha uma possibilidade, que era o quê? Por causa de prostituição. A palavra é porneia. Aí não existe palavra adultério, aí não existe palavra de traição de um homem, de uma mulher com outro, nada disso. Aí a palavra é prostituição, ou seja, casou, descobriu que a mulher não é virgem, e então isso acontecia antes do casamento, ela ter outro homem, então poderia o homem dar uma carta de divórcio a essa mulher para que ela não morresse apedrejada, porque senão ela seria morta por apedrejamento. Então, se ele não a perdoasse por isso e não continuasse o seu casamento e quisesse tornar isso público, então ele dava o quê? Uma carta de divórcio, porque se ele tornasse isso público e não desse uma carta de divórcio para ela, ela morreria apedrejada. Então ele dava uma carta de divórcio e ela ia procurar outro homem que aceitasse que ela não era mais virgem e casasse com ela.
Então essa é a possibilidade que Jesus estava colocando aí. Não existe nenhuma ordem, nenhuma permissão de Jesus para que o homem se separe de sua esposa. Então se houver o adultério já é uma causa de um problema entre os dois. Ou a mulher que não estava satisfeita com o casamento, ou o homem que não estava satisfeito com o casamento, que não tinha um Deus em seu casamento, que não se esforçaram, a culpa é dos dois. Sempre a culpa é dos dois, não é só de um. Não existe nenhum ensino de Jesus para que haja separação. Tanto é que Jesus diz que o que Deus uniu, não separe o homem. E Jesus diz bem claro, é até que a morte o separe. Só a morte pode separar um casal que se casaram. E aqui o escritor coloca também o abandono. Então veja só, uma situação em que o casamento foi e aconteceu o abandono, né? Um dos dois foi embora, sumiu. Então deve o outro cônjuge esperar pelo outro cônjuge ou ir em busca desse cônjuge. Nunca é ensinado separação. E a Bíblia diz que um crente nunca deve buscar separação. Ah, está apanhando do marido. Está acontecendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, não existe o crente se separar. A Bíblia diz que se o descrente quer se separar, então vai embora. Mas não está dizendo que você está livre para casar agora de novo, não. Só se morrer a outra pessoa. Existe hoje aí uns moderninhos que estão criando normas, regras, e já tem até traduções novas da Bíblia aí vindo, que vão apoiar aí novos casamentos, novas uniões, que Deus nunca permitiu. Tomemos muito cuidado. O casamento, cada dia mais está sendo banalizado, e até pela própria igreja, por lideranças que não é a mulher que o traiu, ele que traiu a mulher. E aí ele quer casar de novo. E aí ficam torcendo a palavra de Deus. Então tomemos cuidado com o ritmo, o rumo que vai tomando a igreja cada dia mais, se distanciando da palavra de Deus, se distanciando do desejo de Deus. Sempre o amor deve ser levado em conta, o perdão, a misericórdia. Conclusão. Em meio a tantas mentiras e falsas teorias, apregoemos com urgência que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não somos produtos de nenhum processo evolutivo, mas de um ato criativo de Deus. O ser humano criado no sexto dia tem a obrigação de glorificar o autor e preservador da vida. Então estamos vivendo aí uma época de muitas teorias. E, infelizmente, as pessoas vivem tão distanciadas de Deus que eles preferem acreditar numa teoria do que acreditar na palavra de Deus. Por incrível que pareça. Por quê? Porque para acreditar na palavra de Deus precisa de fé em Deus. Veja só. Então o ser humano está tão distanciado de Deus, o ser humano está tão apegado à terra, às coisas da terra, que ele se esquece do seu Criador. Eles se esquecem do autor da vida. Eles se esquecem que não há como o ser humano ser feliz na terra sem ter comunhão com o seu Criador. Então lembremos que nós temos aqui uma tarefa a realizar na terra. É compartilhar Cristo com as pessoas. É falar de Deus para as pessoas. É chamar as pessoas, tirá-los lá do reino das trevas para o reino da luz. Do reino de Satanás para o reino de Deus. É nossa função, é nosso trabalho. Nós temos que realizar esse trabalho. E nós temos que cuidar dessa imagem e semelhança de Deus que Deus nos confiou. Temos que gradativamente irmos nos transformando, nos deixando transformar, nos deixando, vamos dizer assim, possuir
pelo Espírito Santo, para que Ele vá nos moldando à imagem e semelhança de Deus. E o que nós temos que nos faz parecidos com Deus, que nos identifica com Deus, é o Espírito Santo que mora em nós. Como é que Deus sabe quem é filho e quem não é? Como é que Satanás identifica quem é filho de Deus ou não? Então nós temos o Espírito Santo morando em nós. Isso nos faz diferentes dos outros. Nós somos filhos. Então veja só, nós devemos aí permanecer em comunhão com o Espírito Santo que mora em nós. Temos que fazer de tudo para agradá-lo. Temos que fazer de tudo para deixá-lo transformar-nos a cada dia à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então devemos permitir que o Espírito Santo nos transforme, nos mude, que vá cada dia mais nos fazendo ser parecidos com Cristo. Paulo, no final da sua vida, diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha aí. Então ele foi se deixando ser transformado pelo Espírito Santo à imagem e semelhança de Cristo. E assim nós devemos fazer cada dia mais. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos orar. Depois passaremos a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias transmitindo a palavra de Deus. Se você deseja nos convidar, nós temos aí orado e Jesus tem curado, e cada fim de semana cerca de 100 pessoas e até mais de 100 pessoas, todos os fins de semana. Nos convide, nós estaremos aí orando pelos enfermos, pelos doentes, ministrando a eles a cura. Jesus gostava de curar as pessoas quando estava aqui. Ele passava talvez a metade do seu tempo curando as pessoas, fazendo milagres. Nós queremos ministrar aí na sua igreja esses milagres, essas curas às pessoas que aí estão e que necessitam disso. Então você nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Jesus continua amando as pessoas, desejando o bem das pessoas, desejando curar as pessoas. Então nos convide, estaremos aí, se Deus quiser. Vamos então orar nesse momento. Você ore juntamente conosco. Se você está doente ou enfermo, estaremos orando por você agora também. Em nome de Jesus. Você deseja uma maior comunhão com Deus? Vamos orar juntos. Você que deseja se entregar sua vida para Deus agora, ore juntamente conosco. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados. Em nome de Jesus te pedimos. Perdoa, Senhor. Oh, reclassa acontecer e força crata churimetiare. Oh, Pai querido, que a Tua graça agora envolva essas vidas, que produzam delas agora o desejo de se arrepender, de se entregarem totalmente a Ti. Em nome de Jesus, recebam agora o perdão de Deus, que os seus nomes sejam escritos no livro da vida agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a Tua cura, a Tua libertação, em nome de Jesus. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade agora, em nome de Jesus. Recebam agora o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Olha, nesse final de mês nós estaremos aí. Nesse final de mês estaremos aqui em Imperatriz. E dia 31 desse mês, no finalzinho desse mês, 31/10 a 1º/11, nós estaremos aí na cidade de Rio Verde, no Goiás, em um congresso de família. Então nós temos aí também no domingo à noite, será aí um culto de ministração, de curas, de milagres. E no sábado então teremos aí já uma palestra de escola bíblica dominical, domingo pela manhã também. Então esteja conosco, participe desse grande evento, dia 31/10 a 1º/11, em Rio Verde, Goiás. Dias 14 e 15/11, estaremos aí em Peritoró, Maranhão, em uma festa aí de família, de EBD, vai ter também uma cruzada evangelística no domingo à noite, então esteja conosco. Dias 21 e 22/11, estaremos aí, se Deus quiser, em breve, no Pará, uma ilha, uma festa lá de mocidade, então participe conosco, esteja lá conosco, breves no Pará, 21 e 22/11. Então esse ano nós só temos isso aí marcado. Se você deseja marcar alguma data ainda,
Estamos disponíveis, mês 12, está todo aí em aberto para você marcar. Para o ano que vem, nós só temos marcado ainda só 25, 26 e 27 do 3 em Guarulhos e no dia 4 e 5 do 6 em Hortolândia, em São Paulo. Então entre em contato conosco, nos convide, podemos fazer aí palestras para a Escola Bíblica Dominical, palestras para a família, palestras para missões, palestras sobre dons do Espírito Santo. Então nos convide, nós estaremos aí com você, ministrando a Palavra de Deus e ministrando também muitas curas. Então Deus tem nos usado maravilhosamente. Quase toda semana nós temos ido em algum lugar, sempre existem mais de 100 curas por semana. Então nos convide, estaremos aí orando por você.